A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, a irmã em Cristo, o irmão Emerson. 23 de agosto de 2023, são as 11 horas e 39 minutos desta manhã de quarta-feira, queridos irmãos. Mais um dia, se assim o Senhor permitir, mais uma tarde e mais uma noite. Mas, queridos amados irmãos, sempre ressaltando, tudo pela graça, tudo pela misericórdia de Deus. Como Deus é bom em nossas vidas, queridos irmãos. Queridos amados irmãos, vamos ficar atentos a muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Não estamos passando momentos fáceis, mas não vamos fugir da luta. Mas vamos ficar atento a que realmente, quais são as armadilhas do inimigo para a nossa vida. O fim está próximo, temos que perseverar, temos que entender o nosso chamado, entender até onde a gente pode chegar. Mas, queridos irmãos, aquele que começou a boa obra, ele terminará. Aquele que começou a boa obra, ele terminará nos caminhos do Senhor, firme e forte, para viver com o Senhor lá. Aqui, queridos irmãos, somos afrontados minuto a minuto, mas sempre ressaltando os queridos amados irmãos, a luta não é eu contra você, nem você contra mim, e sim principados e potestades, como está escrito no livro de Efésios 6. Então, vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. E antes de começar o vídeo de hoje, desde a noite de ontem, quando eu fui num culto abençoado na igreja, então, queridos amados irmãos, a gente tem que estar atento a tudo que está sendo orientado, temos que ser obedientes à palavra, obediente ao nosso pastor. Então, queridos amados irmãos, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai e estar firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. Queridos amados irmãos, a palavra, como até foi ressaltado, é do Senhor. Somos servos do Senhor, estamos aqui para servir, e guardar, pois o Senhor guarda a nossa vida, o Senhor guarda o nosso ser, que nós compreendemos que estamos numa caminhada, mas que aquilo que um dia preencheu o nosso coração, isso sim, vai nos sustentar até o final dessa batalha, que é o encontro com Jesus, uma nova criatura, porque a luta e as batalhas são constantes, queridos irmãos, e não vai cessar até o final. Por isso, clamar misericórdia ao Senhor e aquietai-vos o vosso coração. Amém? Queridos amados irmãos, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus, sempre uma palavra, sempre uma mensagem, para edificar as nossas vidas cada vez mais nos caminhos do Senhor. A palavra que tocou meu coração, antes da palavra, queridos amados irmãos, eu devo ressaltar aos queridos irmãos que ainda não é inscrito em nosso canal. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, se assim a palavra do Senhor tocar o seu coração. A palavra do Senhor, o mais importante de tudo é a palavra, pois nós somos pecadores, somos fracos, sem o Senhor ainda, somos ainda mais. Mas quando estamos no caminho, estamos lutando, por mais tropeços que temos, queridos irmãos, é o melhor caminho. Então você vai lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos, deixe um pedido de oração e que o Senhor abençoe a nossa vida e o nosso caminhar, hoje e sempre. Amém, queridos amados irmãos? E na descrição de cada vídeo tem lá o número do Pix. Você que se sentir no seu coração de semear uma semente, de abençoar o ministério, que assim o faça, mas faça com amor. E que o Senhor possa abençoar, possa multiplicar suas boas e verdadeiras ações em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? E o grande apoio no Facebook Hermes Maria, que o Senhor abençoe os queridos e amados irmãos que dão aquele apoio diário. Amém, queridos amados irmãos? E a palavra do dia de hoje, vamos terminar o livro de Isaías,
Devo muito agradecer ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. 24 versículos que possa edificar o nosso caminho. A rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, e que lugar seria o do meu descanso? Aleluia. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão, aquele que oferece uma obração, como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Aleluia. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Aleluia. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Aleluia. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe nos lança por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a nossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz, antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Aleluia. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Por-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Aleluia. Regozijei-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que surgueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vós trarão, e sobre o joelho vós afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e um Jerusalém vós sereis consolado. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Aleluia. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repressão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo, com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. E os que santificam e purificam nos jardins, um após outros, os que comem carne de porco e abominação e rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Aleluia. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, Frecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas do mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Aleluia. E anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em leteiros, e sobre mulas e sobre dromedários. Aleluia. Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor,
como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes, para levita, diz o Senhor, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E o 24º versículo, pela palavra do Senhor, nesta quarta-feira, queridos amados irmãos, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então, queridos amados irmãos, o milênio será um tempo onde não existirão guerras. A terra será um jardim de Deus, os homens terão uma vida longa, Israel e Judá estarão novamente unidos, e os animais não devorarão uns aos outros. Todos adorarão a Deus, como diz o versículo 23 de Isaías 66, e todos serão para o louvor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isaías 60, 21. Então, queridos amados irmãos, aleluia. E todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra, serão renovados por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado, aleluia, para que o Senhor seja glorificado. Então, queridos amados irmãos, para terminar, o inimigo o tempo todo tenta nos limitar, fazendo a gente parar, pois ele sabe do poder que um adorador sincero tem em transformar o ambiente que ele está inserido. Mas quando estamos em unidade com o Senhor, nos tratamos completos e cada vez mais a nossa sede de estar com Ele aumenta. Se a perfeição da igreja é Cristo, não procure nos irmãos. Se a perfeição é Cristo, não perturbe nos irmãos. E essa palavra condiz muito bem para mim. Queridos irmãos, eu sou falho, mas a palavra do Senhor não é falha. E quando o Senhor conduz uma batalha, Ele conduz uma história, nós temos que perseverar, ficar firme. Então, queridos irmãos, vamos falar da palavra do Senhor, vamos falar sobre a vida eterna, não do mundo que estamos sofrendo aqui. É a própria palavra do Senhor que esse mundo não nos pertence, e sim lá no céu. Mas aqueles que não estão firmados em Jesus, perdão, queridos irmãos, esse é o entendimento, temos que perseverar, ficar firme. As lutas, as batalhas não vão cessar, mas só o Senhor, os sinais que venham do Senhor, que vai nos salvar, como o primeiro sinal, lá na cruz, o sacrifício da cruz, o sangue derramado e o véu rasgado. Amém, queridos irmãos? E a ressuscitação do nosso Senhor. Paz, amor e esperança, firmes cada vez mais com Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.